Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Novas informações revelam que irmã de dupla de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Trabalhadores rurais consideram a proposta da reforma da Previdência como injusta e excludente. Campanha de sindicalização. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC atuará nas redes e nas fábricas. E hoje é sexta-feira. Nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. O governo tem justificado a reforma da Previdência com o discurso de que irá acabar com os privilégios. Mas, na verdade, os trabalhadores mais pobres que serão privados dos benefícios. O repórter Leandro Chaves mostra os impactos da reforma para quem trabalha no campo. Injusta e excludente. É assim que Evandro José Morello, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares, avalia a proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro. Em torno de 40% da agricultura familiar, a renda líquida anual do grupo familiar não ultrapassa aí R$400 ano. E pior ainda, para em torno de 60%, 61% desses agricultores, a unidade produtiva familiar, a renda líquida anual não ultrapassa R$1.500. Ou seja, a gente vê que é muito difícil você ter renda permanente, anualmente, para garantir contribuição para o sistema previdenciário. Por isso que essa medida, da forma como ela está proposta, a gente acha que ela vai excluir a maioria dos segurados especiais do sistema previdenciário. Um dos pontos da proposta é igualar a idade mínima entre homens e mulheres em 60 anos. Hoje é de 60 anos para homens e 55 para mulheres. O trabalho no campo é um trabalho penoso para homens e mulheres, mas as mulheres elas têm um trabalho extremamente intenso e exaustivo também durante todos os dias da semana, né? Não há final de semana, e não é justo, por exemplo, que o governo propõe uma idade diferenciada para as mulheres em relação aos homens urbanos e na área rural ele não reconheça também essa diferenciação. O texto também propõe uma contribuição anual obrigatória no valor mínimo de R$600 sobre a venda da produção. Nós sabemos que a agricultura é uma atividade de risco, né? Muitas vezes se perde a produção por uma questão de seca, excesso de chuva, ataque de pragas na lavoura. E principalmente, às vezes, a maior parte do agricultor às vezes vai vender o produto dele, o valor do produto não paga o custo de produção. Então, qual é a situação? A maior parte dos agricultores hoje não dispõe de renda líquida anual para ele poder, muitas vezes, fazer essa contribuição como quer o governo. O economista Rubens Savaia explica que o modelo proposto da reforma da Previdência atinge em cheio os mais pobres e deve aumentar a desigualdade social no Brasil. Daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, quando os trabalhadores começarem, eles vão começar a sentir que eles não conseguem se aposentar, que os novos, ainda mais com a reforma trabalhista, então não vão conseguir se aposentar, vão ter uma renda muito baixa. Daqui a 20 anos, no fundo, a gente vai ter o quê? Um empobrecimento muito maior da população mais pobre e uma concentração de renda muito maior na mão dos bancos, que é quem a Previdência beneficia. Na verdade, para tornar a Previdência mais justa, o que a gente deveria fazer? Não reformar a Previdência do jeito que está, mas reformar o sistema de cobrança de impostos para que as populações que ganham pouco paguem menos e as pessoas que ganham mais e as empresas paguem mais, que são quem abocanha a grande parcela da renda da sociedade. Sobre a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, eu vou conversar agora com Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ESE de Ciências do Trabalho, toda sexta-feira batendo um papo aqui com a gente. Fausto, tudo bom? Tudo bom. Então tá bom. Fausto, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, já dá para a gente definir quais são os pontos mais impactantes para o brasileiro nessa nova reforma? Bem, a reforma impacta todo mundo de alguma forma e ela de fato retira direitos de todos.
sejam servidores, sejam trabalhadores privados, sejam jovens que vão entrar no mercado de trabalho ou quem está na beira da aposentadoria. Todos perdem de alguma forma e alguns perdem muito. O que nós vamos assistir daqui para frente é primeiro que tem que ficar bem claro que a proposta é uma proposta. Ela ainda não foi aprovada, é fundamental a briga contra a reforma da Previdência, que é uma desmontagem do sistema previdenciário brasileiro. Mas é importante o pessoal entender também. Sim, fundamental. Né? E aí, agora, o risco você vai certamente ter muita mais dificuldade para se aposentar, você vai se aposentar cada vez mais tarde, né? Além disso, um salário, um benefício cada vez menor e muitos não irão sequer se aposentar. Então tem maldade para todo lado. Né? É claro que a maldade mais escancarada é você reduzir o BPC, né, a assistência social, a R$400, quer dizer, a menos da metade do salário mínimo. Isso é uma maldade daquela ciência. Remédio, enfim. E além disso, né, também foi colocado como regra do BPC, se você tiver uma casa no valor... BPC é o benefício assistencial, né, o benefício assistencial... benefício assistencial continuado. Né? O que o BPC rege? Se você está numa família que a renda média por pessoa for menos de 1/4 de salário mínimo, você tem direito a um salário mínimo de aposentadoria pela assistência social. É um benefício que não tem o 13º, é um benefício para esta pessoa, ou seja, se numa casa tiver 2 pessoas com um pouquinho mais de salário mínimo, ele já não tem direito. Isso já é hoje assim. E eles estão dizendo que para essa pessoa que diminuiria, então? Diminuiria de um salário mínimo para R$400. Só começaria a ser um salário mínimo depois de 70 anos. É isso que eles estão colocando. Hoje é 65. Agora, além disso, no BPC, eles também estão definindo que para você atingir essa condição, você não pode ter uma casa. Ou seja, se você tiver uma casa com valor acima de R$100 mil, você não entra no BPC. Quer dizer, então o velhinho lá que mora sozinho, que conseguiu lá construir uma casa de algum jeito, não vai ter direito ao BPC mesmo que ele não tenha renda. Então essa é uma maldade que aparece muito. Mas, na média, todos os trabalhadores vão ganhar menos, inclusive os que vão se aposentar por regra de transição. Lá na frente, certamente vai ser menor o teu rendimento. Sim. E, além disso, você vai, provavelmente, muitos sequer vão se aposentar, porque a contribuição mínima passa de 15 para 20 anos. Isso faz, como nós vimos na reportagem anterior, aumentar muito a desigualdade que já existe. Sim, a Previdência Social é o maior programa, ou na verdade é o grande programa brasileiro que confere algum grau de distribuição de renda, porque ela capta recursos de diversas fontes, inclusive a folha de salário é um deles, mas também do faturamento das empresas, do lucro das empresas, e vai transferindo esse recurso para os aposentados, nas diversas modalidades de aposentadoria que você tem. Como você está restringindo isso e reduzindo o valor desses benefícios, o que você faz é que, muito provavelmente, na média, as empresas e os ricos ficarão mais ricos e essa camada pobre, que de alguma forma vive a partir da aposentadoria, vai ser reduzida. Eles falam que vão criar uma previdência mais justa, mais igualitária, mas o que de fato vão fazer é colocar para fora do sistema previdenciário uma parcela muito grande de trabalhadores. 20 anos de contribuição para ter 60%, o que significa para a maioria das pessoas um salário mínimo, não é fácil de ter contribuição no mercado de trabalho tão desigual. Além disso, para você atingir 100%, ou seja, próximo ao teto, você teria que ter 40 anos de contribuição, mais as idades mínimas, 65 e 62. O que também não falaram, ou tem falado pouco, é que a cada 4 anos a idade mínima pode ser alterada, pode ser elevada. Então nós não sabemos de fato. E além disso, também não se fala que... Além disso, tem mais. Tem várias coisas. Além disso, também não se fala que boa parte dessas regras eles colocaram nas disposições transitórias, o que significa que a própria lei diz que vai ser mais fácil reformar a Previdência daqui para frente, porque eles tiram tudo que for de característica previdenciária do corpo da Constituição, jogam para a disposição transitória. A disposição transitória é o quê? Você edita uma lei complementar que substitui a reforma, substitui a legislação transitória. Ou seja, a aposta deles é que esta é a primeira reforma. Né? Daqui a um tempo terá uma outra reforma e outra reforma, só que sem precisar mudar a Constituição, com um quórum de aprovação no Congresso muito mais baixo. E entre essa proposta que nós temos agora do governo Bolsonaro e a anterior, que foi do ex-presidente Michel Temer, essa chega a ser pior do que a do Michel Temer? Ela é pior em vários aspectos, mas o principal aspecto é que ela abre a possibilidade da capitalização.
Quer dizer, ao colocar a capitalização e não dizer, inclusive, como é que vai ser esse sistema de capitalização, porque ele só introduz a capitalização no corpo da Constituição, permitindo que haja o regime de capitalização, e ele não diz o que é o novo, ele diz que quem ingressar no novo sistema, no novo, poderia ser capitalização. Mas o que vai acontecendo quando o sistema entrar é que cada vez mais recurso vai ser drenado para a capitalização e menos vai para o sistema de repartição. Isso vai inviabilizando o sistema de repartição. E como está previsto que você vai revendo as regras de maneira muito mais simples, sem precisar de mudança constitucional, o que você vai fazer é, de alguma forma, começar a empurrar o próprio sistema de repartição para a capitalização. Nós não sabemos como isso vai acontecer, porque isso não está escrito, mas isso dá para intuir. Ou seja, ao colocar o dilema, colocar a questão da capitalização como uma opção dentro da Constituição, ele já abre a possibilidade para que daqui a 20 anos nós não tenhamos mais a Previdência como a gente conhece hoje. Perfeito. Bom, resta então aguardar o que vai acontecer se nós, trabalhadores, vamos nos aposentar um dia, né? Sem dúvida. Tem que ter muita briga, muita luta e, ao mesmo tempo, a gente ir conhecendo. Eu acho que toda sexta-feira a gente pode ir falando um pouquinho sobre esses detalhes. Pontos, né? São muitos detalhes, muitas questões que são pegas. Trabalhador público é diferente do regime geral da Previdência, ou seja, do trabalhador privado, a questão do trabalhador do campo, a questão da mulher, a questão do professor, todos eles estão sendo atingidos e a gente vai conversando um pouquinho todas as sextas-feiras. Com certeza, perfeito. Então, até a próxima sexta-feira. Obrigada pela participação. E hoje o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC lançou uma nova campanha de sindicalização. A repórter Marta Raquel esteve lá. No ano em que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC completa 60 anos, uma campanha de sindicalização busca aproximar a classe trabalhadora da luta por direitos. A sindicalização é importante porque ela mostra a capacidade de organização de uma classe. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem na sua história a organização dos trabalhadores, um sindicato de massa, de luta. Nós precisamos continuar trabalhando para crescer dia a dia na participação e da organização dos trabalhadores. Além dos postos fixos de sindicalização dentro das empresas, postos móveis circularão entre as fábricas que não possuem comitê sindical. No primeiro momento, nós temos os comitês sindicais que estão organizados nas várias fábricas aqui da nossa base. Então, quem vai organizar a sindicalização nessas fábricas serão os próprios comitês sindicais, que são os diretores dos sindicatos, junto com a massa de trabalhadores que já é filiada nas fábricas. E um outro momento, onde nós teremos equipes específicas que farão a sindicalização em fábricas que nós não temos ainda os diretores do sindicato. Tá? Então é preciso nós avançarmos nas fábricas, nós não temos organização e isso, quem dará conta de fazer essa tratativa é a direção do sindicato, junto com essas equipes de sindicalização que está sendo montada. A campanha também acontecerá nas redes. Uma pesquisa do Conecta, Instituto de Pesquisa ligado ao Ibope, revelou que a cada 10 brasileiros com acesso à internet, 9 estão no WhatsApp e 7 no Facebook. Essas redes sociais, elas são cada vez mais instrumentos do mercado, mas elas têm uma grande audiência, você tem que estar nelas também, mas não só nelas. É preciso criar aplicativos do sindicato, é preciso bolar o uso da tecnologia adequado para poder o sindicato avançar. Então, dá para fazer isso sem estar nas redes hoje? Não, mas só as redes não é suficiente. É preciso sempre tentar criar soluções inovadoras para articular a categoria, né? Para conscientizar a base sobre a importância de ocupar as redes com a campanha de sindicalização, oficinas serão oferecidas pelo sindicato. Nós estamos trabalhando num processo de formação e esclarecimento para essas equipes e para os trabalhadores, no geral, já há algum tempo, né? Então, toda vez que a gente faz reunião aqui na direção, a gente leva um pouco mais de informação, ouvimos deles também as dificuldades, estamos fazendo um projeto alinhado com o que nós ouvimos dos trabalhadores da fábrica, do que eles esperam do sindicato e estamos trabalhando isso para pouco a pouco apresentarmos aí um projeto mais completo. A Polícia Federal vai investigar o esquema de candidaturas laranja do PSL ligado ao ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio em Minas Gerais. A entrada da Polícia Federal, no caso, atende a pedido do promotor Fernando Ferreira Abreu, responsável pela apuração das supostas irregularidades ocorridas nas últimas eleições. Marcelo Álvaro era presidente do PSL em Minas durante as eleições e a suspeita é que tenha patrocinado um esquema de 4 candidaturas laranja com recursos do Fundo Público Eleitoral e que teriam sido repassados pelo
pelo Diretório Nacional da Legenda. Dos R$279 mil destinados a essas candidatas, pelo menos 85 mil foram para 4 empresas ligadas a assessores, parentes ou sócios de assessores do ministro. E novas informações reforçam ligação de Flávio Bolsonaro com grupos milicianos. Há suspeitas de organização de esquema de candidaturas laranja do PSL no gabinete do atual senador, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. A reportagem é de Viviane Nascimento. A reportagem publicada pela revista Isto É denuncia que a irmã de uma dupla de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Valdenice de Oliveira Meliga era funcionária de Flávio e uma das tesoureiras do PSL no Rio. É irmã dos 2 policiais gêmeos, Alex e Alain de Oliveira, presos sob acusação de integrarem uma quadrilha que praticava extorsão. Os irmãos também atuaram na campanha de Flávio ao Senado, recebendo elogios públicos do então candidato. Valdenice tinha uma procuração de Flávio para gerenciar as contas de sua campanha ao Senado. Além de mais essa ligação com grupos milicianos, o gabinete de Flávio Bolsonaro pode ter sido mais um polo de organização do suposto esquema de candidaturas laranja para uso de verba do fundo partidário pelo PSL nas últimas eleições. O elo seria Alessandra Ferreira de Oliveira, funcionária de Flávio, que exerceu a função de tesoureira do partido na última campanha. Cabia a Alessandra destinar recursos para as candidaturas do partido no estado. A empresa de Alessandra também fez a contabilidade de 42 campanhas, ou seja, a responsável por entregar e distribuir os recursos do partido tinha parte dessa verba de volta para as contas de uma empresa de sua responsabilidade. A reportagem cita ainda depoimento de algumas das candidatas que usaram os serviços de Alessandra, que relatam terem devolvido praticamente todo o dinheiro recebido do partido. Foi revelado ainda pelo Ministério Público Estadual o depoimento de outro assessor de Flávio Bolsonaro que teria assumido repassar mensalmente cerca de 2/3 de seu salário na Alerj para Fabrício Queiroz. Agostinho Moraes da Silva foi o primeiro depoente do processo que investiga as movimentações suspeitas de assessores parlamentares denunciadas pela COAF. É mais um capítulo de uma teia de informações que envolve a família Bolsonaro, milicianos e esquemas de uso para o dinheiro público ainda sem explicação. As promessas de Bolsonaro estão caindo por terra, seja no suposto empenho ao combate à corrupção, seja na inauguração de uma nova forma de fazer política, eliminando a prática do toma lá da cá. Essa é a opinião do comentarista político José Lopes Feijó. Acompanhe. No quesito combate à corrupção, está cada vez mais difícil ao seu partido, PSL, explicar o episódio das candidaturas laranjas usadas para desviar dinheiro público das campanhas eleitorais. Há até um caso de uma candidata do Rio Grande do Sul que teria desviado dinheiro para sua loja, para sua neta e para sua filha. Flávio Bolsonaro tem cada vez mais dificuldade de fugir às explicações sobre o caso Queiroz, por exemplo, e a estranha movimentação de dinheiro em suas contas, além da arrecadação de recursos dos funcionários do gabinete do então deputado. Ainda o caso também não explicado do ex-militar Adriano, foragido, suspeito de ser membro das milícias no Rio de Janeiro e também suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. É bom lembrar que a esposa e a mãe de Adriano trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro. E agora surge uma nova personagem, uma mulher, uma funcionária que assinava cheques do deputado Flávio Bolsonaro e que tem suspeita também de ter relacionamento com as milícias. Como se vê, no quesito corrupção, a família Bolsonaro e o governo Bolsonaro está em grandes dificuldades para explicar estas enormes complicações. E o mais estranho é o silêncio, o mutismo do juiz Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça, todos sabem, se dizendo um paladino do combate à corrupção. Na relação com o Congresso não é diferente. Ele que prometeu acabar com a política do toma lá da cá, enviou ao Congresso Nacional a sua proposta de reforma da Previdência, aonde pratica a desumanidade de colocar na proposta aquilo que ele criticava
na proposta de Michel Temer, o estabelecimento de uma idade mínima para homens e mulheres para poderem se aposentar. Mas a sua proposta é ainda mais drástica, é uma proposta ainda mais dura, que ataca diretamente os mais pobres, aqueles que mais precisam. Uma proposta que certamente vai impedir as pessoas de se aposentarem, que vai acabar com todos os benefícios e proteções da Seguridade Social e que ainda promete estabelecer um sistema de capitalização aonde o sistema solidário existente será extinto com prejuízo da população brasileira. Depois do intervalo, ajuda humanitária ou ataque militar à Venezuela. A gente volta já. Olá pessoal, uma excelente noite a todos e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Luiz Carlos Dimitrov. Falta de sensibilidade total ao homem do campo, o pequeno agricultor. O Eduardo Selga participou hoje e comentou. É o cúmulo do cinismo o governo aumentar o tempo de contribuição de categorias que exercem trabalho psicologicamente exaustivo, como os professores, e dizer que isso é quebra de privilégios. O Francisco Trigueiro. E os mais de 400 bilhões que empresas devem à Previdência, o governo não vai cobrar? Fica aí o questionamento. Daqui a pouco eu volto com mais perguntas, mais comentários, não saiam daí. A juíza Mônica Gonzaga Arnone, da Vara da Infância e Juventude de São Paulo, rejeitou integralmente o pedido do shopping Higienópolis para que seus seguranças pudessem apreender crianças e adolescentes em situação de rua para entregá-los à polícia militar. Para a juíza, o shopping procurou a justiça para fazer uma genuína higiene social. A juíza não aceitou o argumento do shopping Higienópolis de que enfrenta um êxodo de crianças que procuram lugar para praticar atos de vandalismo, depredação, agressão, furtos e intimidação aos frequentadores, além de pedir esmolas. Mônica Arnone disse que o comércio não tem o direito de usar a justiça para varrer dos corredores crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E diante da ameaça de uma onda de privatizações, foi relançada na Assembleia Legislativa em Porto Alegre a Frente em Defesa das Estatais Gaúchas. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou o ato. Mal tomaram posse, os governos federal e do Rio Grande do Sul já estão empenhados em vender importantes estatais gaúchas. Contrários à privatização, trabalhadores lotaram o Teatro Dante Baroni para relançar a Frente em Defesa das Empresas Públicas do Rio Grande do Sul. Vamos à luta, companheirada. É um momento de retrocessos e nós precisamos calçar o pé e dizer: existe uma linha vermelha e daqui não pode passar. Por isso nós estamos relançando a frente como em defesa do patrimônio público, seja das empresas estaduais como federais. Nós não podemos permitir que seja vendido o que é do povo gaúcho, do povo brasileiro. Desde o ano passado, o Estado não paga as parcelas da dívida com a União devido a uma liminar. Ao mesmo tempo, tenta aderir ao plano de recuperação fiscal da União, que exige a venda do patrimônio público para concretizar a adesão. Será que realmente essa dívida é isso mesmo? Será que nós temos que pagar isso? Pela contabilidade que foi feita, nós já pagamos 3, 4 vezes o valor geral da dívida e ainda estamos devendo e ainda vamos ter que pagar mais. Você não tem que cair no conto, que é o que se conta desde que começou essa lenga-lenga neoliberal no mundo inteiro, de que em cima desse raciocínio de que o Estado está quebrado, o Estado tem dívida, você tira patrimônio das pessoas, você tira patrimônio da nação.
isso está errado, todo mundo tem que reagir. No começo deste mês, o governador Eduardo Leite, do PSDB, encaminhou para a Assembleia Legislativa projeto para acabar com a necessidade de plebiscito, prevista na Constituição do Estado para a venda de estatais. E qual foi o primeiro ato do governador já eleito, o governador Eduardo Leite, foi propor a PEC, né, na Assembleia Legislativa, propondo a retirada do plebiscito, né, para vender, federalizar ou extinguir as nossas estatais. Durante o ato de relançamento, os coordenadores da Frente em Defesa das Estatais divulgaram o seu calendário de mobilizações. Nós estamos construindo audiências públicas nas câmaras municipais, no interior do estado. Nós vamos fazer vigílias aqui na Praça da Matriz. Nós vamos fazer manifestações em frente às empresas. Nós vamos fazer uma série de atividades para mostrar para a sociedade a importância das empresas públicas. O Supremo Tribunal Federal revogou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de que no ano passado concedeu liberdade ao fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang. Agora ele deve voltar a cumprir a pena na prisão. Assassinada há 14 anos, Dorothy Stang foi responsável pela criação do primeiro programa de desenvolvimento sustentado da Amazônia em Anapu, no Pará. Com o projeto, vários fazendeiros e madeireiros tiveram suas terras confiscadas pelo INCRA. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Terremoto de 7,5 de magnitude atinge o Equador nesta sexta-feira. De acordo com informações da entidade, o epicentro foi a 115 quilômetros de Palora, cidade que está localizada a cerca de 300 quilômetros da capital Quito. O presidente chileno Lenín Moreno afirmou que o terremoto foi sentido em todo o país e não provocou grandes danos. Não houve relato de feridos. O governo dos Estados Unidos nega a entrada de jihadista norte-americana que tenta retornar ao país. Holda Mufana viajou em 2014 para a Síria para integrar o Estado Islâmico. Em comunicado, o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que Mufana não é cidadã dos Estados Unidos. Entretanto, a jovem de 24 anos nasceu nos Estados Unidos, filha de pais iemenitas que se naturalizaram americanos antes do nascimento dos seus 3 filhos. Sonda japonesa pousa em asteroide a mais de 300 quilômetros da Terra. Amostras do material recolhido do asteroide devem ajudar a entender melhor a formação do sistema solar. O retorno da sonda à Terra está previsto para o final de 2020. A crise na Venezuela está chegando ao seu ponto máximo de tensão com a aproximação da entrada de ajuda humanitária no país, marcada para amanhã. O socorro foi solicitado por Juan Guaidó, opositor ao regime chavista, que se autoproclamou presidente interino. Em resposta, Nicolás Maduro mandou fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil e ameaça fazer o mesmo com a Colômbia. O comentarista internacional, Flávia Guiar, analisa a crise no país vizinho. Há informações e comentários muito contraditórios. Há, por exemplo, quem diga que o governo de Nicolás Maduro acabou. Há outros comentários, interpretações que dizem que o que fracassou foi a tentativa de Guaidó de se autoproclamar como presidente. Ele não, apesar de ter apoio externo grande de países importantes, ele não conseguiu obter o reconhecimento interno na Venezuela ainda, até mesmo por se tratar de um político novato e até pouco tempo atrás desconhecido. Também se aponta que não houve até o momento a esperada rebelião popular, nem mesmo até o momento também uma esperada pelos opositores de Maduro rebelião militar. Até o momento, o estamento militar, pelo menos os principais chefes militares, com algumas defecções, se mantêm leais ao governo de Nicolás Maduro e também até o momento prometem resistir. Há um aspecto, entretanto, que vem chamando a atenção agora, que aponta para uma politização da crise venezuelana dentro da política eleitoral dos Estados Unidos. Donald Trump estaria, além de atender aos objetivos de domínio sobre as reservas petrolíferas da América do Sul, além da tentativa de reduzir novamente a América Latina ao quintal
dos Estados Unidos, ele estaria tentando capitalizar, depois de sofrer algumas derrotas políticas importantes, a confiança do seu eleitorado, e em particular de um eleitorado que é vital para os republicanos e para ele, Trump, se tentar a reeleição na próxima eleição, que é o eleitorado hispânico da Flórida, onde a situação adernou a tal ponto de ameaçar a hegemonia dos republicanos nas últimas eleições parlamentares naquele estado. Esse aspecto de politização ganhou também uma nova dimensão porque o pré-candidato Bernie Sanders, que já foi um forte pré-candidato na eleição presidencial passada pelos democratas, declarou que não reconhece Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela, embora diga Bernie Sanders, senador por Vermont, que se proclama socialista, que ele tem uma série de críticas ao governo de Nicolás Maduro. Ou seja, há um aspecto interno também que provavelmente vai continuar existindo e está por trás também da tentativa de Donald Trump de capitalizar novamente a sua política, a sua força política em relação ao eleitorado, que perdeu um tanto da confiança nele devido às últimas derrotas políticas que ele sofreu, sobretudo na famigerada questão do muro, né, a ser construído, segundo a sua vontade, na fronteira com o México. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Só uma correção, a sonda japonesa que pousou no asteroide está a 300 milhões de quilômetros da Terra e não 300 quilômetros. E entidades sindicais, movimentos sociais, partidos políticos e personalidades divulgaram um manifesto pela paz na Venezuela em repúdio à intervenção militar no país pelos Estados Unidos. A participação do Brasil na escalada militar foi lembrada durante a entrevista coletiva em Boa Vista, em Roraima, durante o lançamento do manifesto. O que foi que a Venezuela fez para nós, o povo brasileiro? Que mal os venezuelanos fizeram ou estão ameaçando a nós, roraimenses e brasileiros? A resposta qualquer um pode dar: nenhum. Aí eles estão com problema econômico? Estão. Todo mundo sabe. Não é nenhuma novidade. Boa parte desse problema econômico é causado pelo bloqueio americano, pelo bloqueio europeu, que além do dinheiro nos bancos americanos, dinheiro que devem à Venezuela, também na Inglaterra está retido toda a reserva de ouro da Venezuela, que serve como uma reserva cambial e que eles queriam retirar para vender, para comprar alimentos e remédios. Então, quando se fala em ajuda humanitária, primeiro ponto, ajuda humanitária é feita pela Cruz Vermelha, ninguém mais. Ponto, certo? Não tem o que discutir. Então, a guerra, como foi dito por vários companheiros, inclusive nas entrevistas que foram dadas, só interessa os Estados Unidos, que quer ter o domínio do petróleo, porque os Estados Unidos é um grande comprador de petróleo. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Novo, mandou fechar a escola do acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio. A escola funcionou durante 3 anos, mas não conseguiu iniciar as atividades neste ano porque o governo mineiro não designou professores, nem liberou recursos para alimentação e transporte. Outra escola do MST em Minas Gerais, no acampamento Maria da Conceição, também está parada por causa de entraves burocráticos. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens e temperatura elevada neste sábado em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 21. Chove rápido em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu ensolarado pela manhã com aumento de nuvens à tarde. Previsão de pancadas de chuva isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 31 e mínima de 21 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã com aberturas de sol. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 32 graus e mínima de 21. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com períodos de sol. Pancada de chuva localizadas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 30 e mínima de 19 graus.
A greve continua. Após reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, servidores municipais decidem, em assembleia, continuar em greve contra o Sampaprev, que é a reforma da Previdência do funcionalismo público municipal. A reportagem é de João Miak. Só ontem, depois de 17 dias de greve dos servidores públicos do município de São Paulo, é que o prefeito tucano Bruno Covas recebeu os representantes dos trabalhadores. Hoje de manhã teve outra reunião, mas os sindicatos afirmam que não houve proposta razoável. Ele não apresentou nada. Ele está dizendo que vai esperar a reforma da Previdência do Bolsonaro para dialogar sobre a reforma aqui, ou seja, a tendência é piorar. Ele tem a proposta de fazer meritocracia e a proposta que ele apresentou, ele não apresentou nada por escrito, né, do que seria tudo, mas pelo que a gente falou, se atingir todo mundo, o impacto é maior do que a nossa proposta. Se tem dinheiro, vamos negociar. Os servidores públicos da cidade de São Paulo não aceitam o aumento de 11% para 14% no recolhimento da Previdência e nem a criação de uma Previdência privada de capitalização para os futuros servidores. Também querem 10% de aumento e o fim da política de reajuste salarial de 0,01%. Os 14% é um absurdo, os 14% vai acabar com a nossa carreira, mas na verdade a questão da gente não poder conseguir se aposentar, porque vai haver um outro tipo de aposentadoria que é o Sampaprev, nós vamos ficar sem ter como nos aposentar, depois de ter contribuído por mais de 30 anos. O nosso salário já não é grande, e aí 3%, aí você pensa, imposto de renda, é muito desconto pra gente isso daí, viu? Na Assembleia Unificada das 9 entidades de classe que representam os servidores, a decisão foi continuar a greve. Aqueles que dizem não a esses itens que compõem a resposta do governo é do braço do Lula. O que a gente deve fazer agora é reforçar os comandos regionais, reforçar nossa organização, os trabalhadores de saúde das escolas e os professores idos nas unidades de saúde e os estabelecimentos e as estruturas da prefeitura que ainda não estão paradas devem parar agora, porque a gente deve responder ao Covas que nós estamos aqui dignamente para exigir um direito que era nosso e que eles estão retirando. Eles também decidiram lutar contra a reforma previdenciária do governo Bolsonaro, que prejudicará os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos em todos os níveis. Tanto a prefeitura, o prefeito Covas, quanto o governador Dória, quanto o Bolsonaro, enfim, quanto essa corja toda que assumiu o governo na última eleição, não querem negociar. Eles têm uma política neoliberal, uma política patronal, uma política de favorecer os grandes empresários. E eles não vão querer debater com a classe trabalhadora. A gente já percebeu isso. A seguir, desembargador, primo da mulher de Moro, quer proibir manifestações perto do local onde Lula está preso. Você vai ver já já. Pessoal, de volta com seus comentários e eu leio do Paulo Andrade. Não a reforma da Previdência, sim a reforma no salário dos políticos. E o Jeová Campos, a Previdência nunca foi deficitária. O que eles querem mesmo é mudar o sistema para capitalização, beneficiando os bancos. E a Ana Paula participou escrevendo: política higienista, racista e segregacionista. Está instaurado o apartheid paulista. Vergonhoso o pedido do shopping Higienópolis. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí.
Organizações do movimento negro protocolaram denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. No documento, solicitam à comissão, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, que designe um observador internacional para acompanhar o caso no Brasil. As entidades, entre as quais a Uniafro Brasil e o Movimento Negro Unificado, criticam, entre outros pontos do projeto, a proposta de prisão em segunda instância e o menor rigor na punição de casos de homicídio cometidos por policiais. Fim de semana recheado de boas atrações musicais em São Paulo e no ABC. E o melhor, tudo de graça. Confira agora a agenda cultural. Meu Quintal é Maior que o Mundo é o espetáculo teatral baseado na obra do poeta Manuel de Barros, com interpretação de Cássia Kiss. A peça está em cartaz no Centro Cultural Fiesp neste sábado, às 8 da noite. Humor, malabarismo e números de mágica estão em Flamingos del Fuego, o show de uma pequena orquestra que convida o público para comemorar o Dia do Bolero. É neste sábado, às 4 da tarde, no Sesc Parque Dom Pedro II. No mesmo espaço, só que às 6 da tarde, é a vez de Leci Brandão, uma das mais conhecidas sambistas brasileiras. Leci vai se apresentar com 2 convidados, a cantora baiana Lued Luna e o paulista Leandro Learte. Aonde estão os olhos de Azeviche que me olham tanto? Integrante do grupo Sambalanço, Tereza Gama apresenta o repertório do álbum Aos Mestres com Carinho, com sucessos de Oswaldinho da Cuíca, Clementina de Jesus e Candeia, entre outros. Neste sábado, às 4h30 da tarde, no Sesc Osasco. Não lhe faz mal, aonde estão? Não vou cuspir no prato que comi, do dia de amanhã nunca se sabe qual vai ser. O cantor e compositor Monken Jain apresenta seu novo show misturando músicas conhecidas e inéditas. É às 4 da tarde de domingo no Sesc Interlagos. Só já sabe o que passei pra estar aqui. Não tenho vergonha de admitir. Oh Lord of this mercy. Em Curitiba, os organizadores da Vigília Lula Livre reagiram à decisão da Justiça do Paraná de proibir manifestações e reuniões da vigília nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal. A decisão é do desembargador Fernando Wolff Filho, primo de Rosângela, a mulher do ministro Sérgio Moro. Fernando revogou a liminar que ele mesmo havia concedido. Os organizadores da vigília reafirmaram que só irão abandonar a vigília depois que o ex-presidente Lula for libertado. É inconcebível que Lula esteja na prisão. Foi o que disse em Brasília durante a reunião da liderança do PT na Câmara, a presidenta do grupo parlamentar Alemanha-Brasil no parlamento alemão, a deputada Yasmin Faini, do Partido Social Democrata. Ela destacou que a prisão do ex-presidente é um absurdo dentro do Estado de Direito e manifestou preocupação com o avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro. Confira agora os fatos e imagens que marcaram a semana. Nós vamos ver velho pedindo esmola na rua.
E na segunda-feira vamos entrevistar aqui no estúdio o ex-ministro Luiz Marinho sobre a ameaça da Ford de sair do Brasil. Boa noite a todos e a todas. Até segunda e a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, olha eu aqui de volta com seus comentários e eu leio da Fernanda Oliveira. Só a esquerda luta pelos direitos sociais. Bom, agradeço a todos pela participação nesta sexta-feira, seja pelos comentários ou até mesmo pela companhia e interatividade. E não se esqueçam, segunda-feira, a partir das 7 da noite, temos mais notícias e informações e seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!